Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre preterismo, escatologia preterista, e eu proponho que a gente comece a dar uma analisada, um início em Mateus 24, ok? Eu escolhi essa sequência juntamente com o irmão César Francisco, e agradeço a ele desde já por sua confiança e colaboração. E ele tem feito um trabalho muito importante, e o trabalho dele pode ser encontrado e você pode conhecer e pode baixar à vontade vários e vários artigos e PDFs. Eu vou deixar o nome aqui do site revistacristã.org e vocês dão uma conferida lá, tá ok? As provas históricas do cumprimento de Mateus 24, quando a gente começa a falar em Mateus 24 é um grande desafio, se não for o maior desafio para se estudar em escatologia. Por que isso? Porque muita gente pensa que o maior desafio é Apocalipse, mas a partir do momento que você começa a se dedicar a examinar melhor a literatura, o texto de Mateus 24, outros textos ficarão mais claros. Vocês lembram desse princípio de hermenêutica? Dá uma conferida nos vídeos anteriores. Um princípio de hermenêutica que a gente deve buscar textos para comparar com outros textos. Se há textos mais claros, os textos mais claros devem ser comparados com os textos mais obscuros. E aqui eu separei logo de início três abordagens. Há três abordagens muito comuns em todo o meio evangélico e cristão em geral. As três abordagens sobre Mateus 24, a primeira, a gente pode dizer que é a abordagem preterista. A abordagem preterista, ela vai pontuar que todo o capítulo 24 pertence ao passado e não se lança ao futuro. Tem a visão que intercala os dois pontos de vista. Tem a visão amilenista, que ela intercala parte do passado e parte para o futuro, parte do texto ou trechos do texto de Mateus 24 lançado para o futuro ou trechos lançado para o passado. É o já e o ainda não, aquela tensão escatológica criada pelo sistema escatológico amilenista. E ainda tem a perspectiva pré-milenista. A perspectiva pré-milenista, ela lança também trechos para o passado, porque é inevitável olhar para Mateus 24 e não enxergar ali a destruição de Jerusalém e do templo. Então, há também um olhar sobre o preterismo, mas eles lançam muito mais coisas para o futuro. Então temos três tipos de abordagem. Temos aquela abordagem que Mateus 24 é lançado para o passado, ou seja, o seu cumprimento já aconteceu, e muitos preteristas vão trabalhar exatamente por esse ângulo, ou parcial ou total, na questão do passado, e do cumprimento daquelas profecias em Mateus 24, tá certo? Então, basicamente são essas três abordagens. Pode ser que existam mais, mas classicamente, historicamente, é aceitável pelas igrejas como sistemas, de certo modo, consistente, coerente com seus pontos de vista. Há pontos de vista mais direcionados ao futuro, são os mais futuristas, há aqueles mais que lançam ao passado
os preteristas. E há o meio termo, né? E o meio termo muitas vezes busca aplicações do texto de forma idealista, ou seja, eles tentam buscar a essência da mensagem espiritual para ser aplicado para a igreja hoje. Isso é uma forma também de buscar no texto aplicações, né? Aplicações pastorais, o que o autor quis dizer naquela mensagem, que isso é algo importante, é algo interessante a ser estudado. Quando a gente vai estudar, por exemplo, uma carta como Éfeso, uma carta do apóstolo Paulo a Éfeso, aos Efésios, a carta de Éfeso, ou a gente vai lá para as cartas à igreja de Corinto, nós sabemos que lá nessas cartas sempre existiram, nessas cartas sempre existe a audiência primária. Lembram disso? A audiência primária, eles tinham um problema local, eles eram posicionados historicamente, geograficamente, e o intérprete tem que buscar, em primeiro lugar, fazer essa apuração, fazer essa busca do que o texto está dizendo, tá certo? Para depois fazer o lançamento, para depois fazer a aplicação, extrair o conteúdo e trazer a aplicação para a vida da igreja hoje, ou para a vida da igreja de todas as gerações. Esse é o sentido de ministrar a palavra, de aconselhar com a palavra e por aí vai. Bom, antes de entrar no texto propriamente das provas históricas do cumprimento de Mateus 24, nós temos várias palavras que eu quero destacar em termos didáticos para que a gente entenda que essas palavras podem aparecer, esses conceitos podem aparecer no texto de Mateus 24. Então nós temos, por exemplo, arrebatamento. Eu vou até colocar por escrito aqui. Arrebatamento, o fim do mundo, guerras, grande tribulação, preterismo. Essas palavras-chave são palavras que nós vamos encontrar ao estudar o texto. Aqui fica uma dica e uma sugestão. Este e-book sobre as provas históricas do cumprimento de Mateus 24 está disponível gratuitamente no site revistacristã.org. É um texto dos mais completos em língua portuguesa sobre Mateus 24 numa perspectiva preterista. Aqui eu também quero trazer a lembrança que o propósito de estudar escatologia sob essa ótica, que o propósito para que a gente estude escatologia não é simplesmente confrontar sistemas, e sim estudar e tirar suas conclusões. Não que seja fácil comparar os sistemas, isso é bom que se entenda isso. Cada sistema tem sua construção, cada sistema tem sua defesa a partir de pressupostos. Nós podemos comparar e também podemos incentivar que você faça sua busca, que você faça sua pesquisa e que você mesmo possa fazer suas comparações. Ok? Este e-book que está disponível na descrição, ele é uma paráfrase que foi desenvolvida pelo irmão César, e esse e-book é uma paráfrase da obra de Brian Godova. Este e-book, pessoal, é um relatório completo, como diz a própria introdução, é um relatório completo, versículo por versículo, do cumprimento de Mateus 24 antes do ano 70 DC, tendo como base Bíblia, em primeiro lugar, e a história antiga. Isso é um detalhe importante. Ao examinarmos as Escrituras, temos também que fazer análise histórica da época
com documentos, com relatos mais confiáveis e mais aceitáveis por todos os historiadores. Aqui uma recomendação, que este e-book é leitura obrigatória para quem vai estudar preterismo. Por isso que eu escolhi essa sequência. E por sinal, nós já vimos sobre o guia para iniciantes e vimos também um dicionário. A partir do guia e a partir do dicionário, nós já temos 2 passos seguros em direção ao preterismo. E o preterismo tendo como núcleo, tendo como miolo, Mateus 24. E por que não começar por Apocalipse? Por que não começar por Lucas? Ou começar por Marcos? Ou por Daniel? Ou por Ezequiel? Porque a partir do momento que a gente começa a compreender de outro ângulo, sob outra perspectiva, Mateus 24, nós vamos entrar nesses outros livros de forma mais segura. Essa é a inclinação para se estudar o preterismo, que nós defendemos o preterismo parcial. E em outros vídeos também expliquei, o preterismo faz parte de todas as linhas escatológicas e de todo o pensamento e teologia cristã. Por quê? Porque sempre temos que trabalhar com a ferramenta de hermenêutica ligada, conectada à história. Temos que encarar como literatura, sem perder de vista que a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, ela é a palavra de Deus, sem perder de vista isso, mas temos também que examinar os livros históricos como livros históricos e não como mitologia ou ficção. É mais ou menos por aí, já que nós estamos tratando de estudos para iniciantes. Mateus 24 é muito interessante porque as pessoas, principalmente em tempos de guerras, terremotos, pandemias, fomes, as pessoas elas começam a ligar os pontos do senso comum e começam a questionar se Mateus foi cumprido, se Mateus 24 foi cumprido na igreja primitiva. Que conversa é essa de guerras e rumores de guerra? Terremotos, fomes, pestes. Isso são provas históricas de que o sermão profético foi cumprido, ou lançaremos para o futuro? Esta é uma pergunta legítima e nós vamos trabalhar de modo sério, sem atacar a escatologia A ou sem atacar a escatologia B, mas que nós estamos fazendo um estudo diferenciado e nós acreditamos que temos um sistema bem fundamentado e coerente, e principalmente a partir da boa hermenêutica de comparar escritura com escritura, tá certo? Outra dica da introdução é que Mateus 24 é um e-book que você pode baixar e ele é único. Você não precisa baixar a segunda parte, a terceira parte. Ele é como se fosse um manual de pesquisa. Ele é um manual de pesquisa histórica e bíblica. Gravem isso. Ele é um manual. Nós já falamos de guia, nós já falamos de dicionário. Praticamente agora nós estamos falando de um manual. É um manual de história e Bíblia. Nessa obra nós vamos encontrar vários textos. Gravem esses nomes se você realmente quer fazer pesquisa histórica. Gravem esses nomes desses historiadores. Um dos historiadores mais famosos para estudar a história da igreja é Flávio Joséfo, Eusébio de Cesareia, Tácito, Suetônio e outros. Uma dica: pesquise sobre Flávio Joséfo, sobre Eusébio, sobre Tácito
e sobre suetônio. Isso vai enriquecer seus estudos, ok?